Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta segunda-feira, dia 14 de julho de 2025. Vamos ter nesta segunda-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você já não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Finlândia temos a equipe do Lahti contra a equipe do Turco. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Suécia, 15ª rodada, temos a equipe do Sirius contra a equipe do Midtjylland. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance. Fora com empate devolve aposta. Placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pelo Paraguai, a divisão intermédia, 17ª rodada, temos a equipe do São Lourenço contra a equipe do Sol da América. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gol ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gol na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pelo Uruguai, a segunda divisão, a 10ª rodada, temos a equipe do Atenas contra a equipe do Central Espanhola. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Islândia, a 15ª rodada, temos a equipe do Akranes contra a equipe do Rijsvik. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Argentina, encerramento da primeira rodada, temos a equipe do Deportivo Riestra contra a equipe do Lanús. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance. Fora com empate devolve aposta. Placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pelo Paraguai, a divisão intermédia, 17ª rodada, temos a equipe do Guairena contra a equipe do 12 de junho. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela Argentina, o torneio Betânia, encerramento da primeira rodada, temos a equipe do Banfield contra a equipe do Defensa e Justiça. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gol ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gol na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pelo Brasil, o Brasileirão da Série B, a 16ª rodada, temos a equipe do Atlético Clube contra a equipe do Avaí. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gol ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gol na partida. E vamos para o décimo palpite. Agora pela Bolívia, divisão profissional, a 14ª rodada, temos a equipe do Nacional Potosí contra a equipe do Real Oruro. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pelo Brasil, o Brasileirão da Série A, 13ª rodada, temos a equipe do Juventude contra a equipe do Sport. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance. Casa com empate devolve aposta. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Colômbia, primeira B, encerramento da primeira rodada, temos a equipe do Huila contra a equipe do Quindio. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pela Argentina, o torneio Betânia, primeira rodada, temos a equipe do União Santa Fé contra a equipe do Estudiantes. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance.
fora com empate, placar exato 1 a 0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pelo Equador, a Liga Pro, a 20ª rodada, temos a equipe do Alcas contra a equipe do El Nacional. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam, placar exato 2 a 1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pela Argentina, encerramento da primeira rodada, temos a equipe do Vélez Sarsfield contra a equipe do Tigre. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1 a 0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pelo Brasil, o Brasileirão da Série B, a 16ª rodada, temos a equipe do Botafogo de São Paulo contra a equipe do Volta Redonda. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pela Bolívia, divisão profissional, a 14ª rodada, temos a equipe do Aurora contra a equipe do Blooming. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, fora com empate, placar exato 2 a 1 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. Esses daqui foram nossos 17 palpites desta segunda-feira, dia 14 de julho de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.